Castelo forte é nosso Deus, defesa e boa espada, da angústia livra desde os céus, nossa alma tribulada, investe Satã. Sem par, igual não há na terra. Sem força para combater, teríamos perdido. Por nós batalha irá vencer. Quem Deus tem escolhido, quem é o vencedor? Jesus o Redentor, o próprio Jeová, pois outro Deus não há. Triunfará na luta. O mundo vem ao assaltar, demônios mil furiosos jamais nos podem assombrar. Seremos vitoriosos. Do mundo com todo rigor, julgado ele está, vencido ele cairá, por uma só palavra. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Oh, não. Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra
pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Será que pode imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, meu filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, meu filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, eu te abençoarei. Oh, não. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, eu ouvirei de sua boca, eu te abençoarei. Eu te abençoarei, eu te abençoarei. Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus, aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai, assim como a relva verde na encosta da montanha, o meu amor diante de ti, do mesmo modo se esparrama, se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Senhor, aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. Uma abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz, aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai, ao Senhor louvai.
Muito bom dia a todos, todos são muito bem-vindos a este culto online que é transmitido pela Comunidade Evangélica Luterana da Paz, bairro da Tijuca, Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Jonas Flor e, como em todos os domingos, tenho uma alegria muito grande em estar com vocês e a alegria de ter vocês conosco neste momento de adoração e de culto. A nossa saudação especial aos membros da nossa Comunidade da Paz, mas também saudação a todos os amigos e irmãos das congregações do nosso Distrito Rio de Janeiro, das nossas missões e também por todos que estão espalhados pelo Brasil e até no exterior, que acompanham ao vivo ou acompanham depois este culto que fica gravado na nossa página do Facebook. Nós vamos hoje falar nesse culto sobre muros, sobre separações, inimizades, mas vamos falar também sobre reconciliação e especialmente sobre a paz que Cristo dá a todos nós, paz que Ele deseja que more em nossos corações. Nós estamos no 8º domingo após Pentecostes e pedimos que o Espírito Santo nos abençoe neste culto que nós rendemos a Deus. Vamos iniciar ouvindo o canto do hino Como é Bonito o Senhor. Como é bonito, Senhor, cada manhã te agradecer. Mais uma vez teu amor vem me chamar para viver. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar. E assim por onde eu for, irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã ter o meu pão e desejá-lo também a cada um dos meus irmãos. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for, irás me acompanhar. Senhor, cada manhã recomeçar, tendo a certeza e a fé que tua mão vai me ajudar. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for, irás me acompanhar. E assim por onde eu for, irás me acompanhar. E assim por onde eu for, irás me acompanhar. Nós vamos invocar a Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estimados irmãos e irmãs, nós agora vamos nos achegar diante de Deus, nosso Pai, para confessar a Ele todos os pecados que pesam em nossos corações.
E fazemos isso na certeza de que em Jesus, que é a nossa paz, nós encontramos perdão, alívio e vida nova. Nós vamos fazer a confissão de pecados cantando o hino Se Sofrimentos Te Causei, Senhor. Vocês podem acompanhar o texto na tela e, se quiserem cantar juntos comigo, fazemos isso então em confissão. Se sofrimentos te causei, Senhor, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se em teu caminho eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se ao meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma a minha vida, entregue a Ti. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Sempre de novo nós lembramos a promessa de Deus na sua palavra, que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a iniquidade. É muito bom nós sabermos que temos um Pai amoroso que está de braços abertos para receber o Filho arrependido. Então, se esta é a confissão que vocês fizeram diante de Deus, os seus pecados, na certeza do perdão que tem em Jesus e no desejo de viverem uma nova vida todos os dias com a ajuda de Deus e Espírito Santo, eu, como ministro da palavra, anuncio a todos a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo os pecados de todos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, perdoados de nossos pecados, nós agora podemos louvar a Deus e eu convido vocês a fazermos em conjunto a leitura do Salmo do domingo de hoje. É o Salmo mais conhecido de todos, o Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor. Vamos lê-lo então em conjunto, vocês acompanhem a leitura na tela. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todos sempre há de ser. Amém. Nós vamos orar. Bondoso Deus e Pai Celeste, damos-te graças e louvor por estarmos reunidos de forma virtual neste culto dedicado a Ti.
Muito obrigado, Senhor, pelo perdão dos pecados que nós recebemos, que alivia o nosso ser, a nossa alma e nos encoraja para continuarmos caminhando contigo. Aceita, Senhor, o nosso louvor que nós aqui prestamos neste culto, nós, o teu povo, que chegamos a ti para render toda a honra, glória e louvor por causa das tuas bênçãos e misericórdias. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo, para que a tua palavra console os nossos corações, fortaleça a nossa fé e nos dê a certeza de que nós cremos num Deus que nos dá a verdadeira paz. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir agora duas leituras da Palavra de Deus, a leitura da Epístola e depois também a leitura do Evangelho, leituras deste 8º domingo após Pentecostes. A leitura da Epístola está registrada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 11 a 22. E essa leitura será feita pelo casal Rude e Renata Mansky. Vamos ouvir. Leitura da Epístola para o fim de semana está registrada em Efésios, capítulo 2, versículo 11 a 22, onde lemos: Portanto, lembre-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanos. Naquele tempo vocês eram sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez uma só. Na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio da inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E, quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Bem, vocês estão sendo edificados junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Do seu Rude, Dona Renata, casal que está aqui no Rio, na companhia do Henrique e da Carla, acompanhando também as primeiras semanas de vida do neto Oliver. Muito bem, agora antes da leitura do Evangelho, eu convido vocês a nós formarmos o nosso coral de todos os domingos, cantando em conjunto o hino. O hino que nós vamos cantar é o hino número 107, do Louvai ao Senhor, Cristo é a pedra angular. Vamos cantar. Muitos homens fazem castelos sobre a areia, de Cristo não se lembram, nem buscam seu auxílio. Cristo é a pedra angular, mas muitos homens não querem aceitar estes seus castelos
Muito obrigado pela companhia do canto deste hino. Nós agora vamos ouvir então a leitura do Santo Evangelho do domingo de hoje, que está registrado o Evangelho em Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 44. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhes disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Nós vamos fazer agora a confissão da nossa fé cristã. E o texto que nós vamos hoje ler como confissão de pecado, como confissão da nossa fé, é um texto diferente daqueles que temos usado dominicalmente. É um texto de uma música que está no cancioneiro dos jovens, cancioneiro Celebrai, e que tem como título Eu Creio. Acompanhem comigo então, nesse momento, a nossa confissão de fé. Eu creio num Deus Criador, criou o mundo e tudo que nele há. Eu creio em Jesus, o seu Filho, que a humanidade veio salvar. Eu creio no Espírito Santo, que é Deus com o Pai e Jesus, que convida o homem a crer e sua vida, dons e bens a ele oferecer. Eu creio na Trindade Divina, que sua obra fez, faz e sempre vai fazer. Eu creio na Bíblia, a palavra de Deus, que opera a fé em Cristo Jesus, que admoesta e consola, e ao caminho do céu nos conduz. Eu creio no santo batismo, que é a água unida à palavra de Deus, que confere o perdão dos pecados, dá a fé e por isso nos torna filhos seus. O batismo é uma obra divina, adulto e criança são inscritos lá no céu. Eu creio na Santa Ceia que Jesus instituiu. Pão e vinho, corpo e sangue ele distribuiu. Disse aos crentes: comam, bebam, é para o perdão. Não é simbolismo, é realidade. A ceia santa é comunhão. Creio também na salvação somente pela fé. Só em Jesus me livra do pecado e inferno até. Obra não opera a fé, mas a fé produz ação. Creia em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Creio na ressurreição no dia derradeiro, quando Jesus volta para julgar o mundo inteiro. Todos saberão seu destino eterno então. Não tenha medo, fé em Jesus, pois só Ele é salvação. Creia em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Amém.
Nós vamos ouvir agora o grupo de louvor da nossa congregação cantando Raça Eleita. Se Deus não tivesse nos chamado para sua maravilhosa luz, estaríamos perdidos no pecado, sem perdão, sem salvação em Jesus. Somos raça eleita de Deus, povo escolhido, chamados filhos teus. Agora temos vida e perdão, amor e esperança no coração. Oh Deus, que misericórdia, pois nos dás a vitória. Se Deus não tivesse nos chamado para sua maravilhosa luz, estaríamos perdidos no pecado, sem perdão, sem salvação em Jesus. Agora somos raça eleita de Deus, povo escolhido, chamados filhos teus. Agora temos vida e perdão, amor e esperança no coração. Oh Deus, que misericórdia, pois nos dás a vitória. Oh Deus, que misericórdia, pois nos dás a vitória. Agora somos raça eleita de Deus, povo escolhido, chamados filhos teus. Agora temos vida e perdão, amor e esperança no coração. Oh Deus, que misericórdia, oh Deus, que misericórdia, oh Deus, que misericórdia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo sejam com todos nós agora e sempre. Amém. A palavra de Deus sobre a qual nós queremos meditar neste momento é a leitura desse domingo, a leitura da Epístola de Efésios, capítulo 2, versículos 11 a 22, em que eu destaco especialmente versículos 13 e 14. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Que Deus abençoe estas palavras e também a nossa meditação nesse momento. Amém. A palavra de Deus, meus irmãos, especialmente a leitura da epístola do domingo de hoje, nos falam sobre muro
separação, inimizade, mas também é uma palavra que fala sobre reconciliação e paz. O mundo sempre aplaudiu os pregadores da paz mundial. E dentre esses muitos pregadores, eu queria citar hoje aqui o John Lennon, que nas suas músicas sempre pregou a paz. Uma das músicas mais conhecidas e talvez uma das músicas mais lindas já compostas foi o Imagine, no início da década de 70. E eu passo aqui a citar algumas frases, algumas linhas desta música muito linda. Imagine que não haja paraíso, nenhum inferno abaixo de nós, acima de nós apenas o céu. Imagine todas as pessoas vivendo para o hoje. Imagine não existir países, nada pelo que matar ou morrer, e nenhuma religião também. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Imagine não existir posses, sem necessidade de ganância ou fome, uma irmandade do homem. Imagine todas as pessoas compartilhando todo mundo. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas não sou o único. Tenho a esperança de que um dia você se juntará a nós e o mundo viverá como um só. Linda letra, linda música. Na década de 60 e 70, muitos compartilharam este sonho de John Lennon. Mas nós precisamos olhar um pouco mais de perto para esta letra. Ele, aqui na letra, ele aponta para a causa da falta de paz. E qual é a causa da falta de paz na ótica do John Lennon? A religião seria uma causa. Os países, as fronteiras entre os países e também as posses, a ganância material. Então, para ele, a solução seria livrar-se dos deuses e da religião, livrar-se das posses e livrar-se também das fronteiras que dividem os países. E me parece que é aí que John Lennon chega a um diagnóstico errado, porque ele não conseguiu olhar-se no espelho, não conseguiu encontrar uma solução. Não olhando-se no espelho, ele deixou-se guiar pela fama, pelas drogas, pelo amor livre, pela sua espiritualidade oriental, porque ele não encontrou a verdadeira solução. Ele era um ateu. Ele não conhecia a paz em pessoa, Jesus Cristo, a paz. O apóstolo Paulo foi um pregador da paz. O apóstolo Paulo também, no nosso texto, fala sobre reconciliação, sobre derrubar muros, fala sobre um só corpo, e Paulo fala em Efésios 2 sobre paz. Mas Paulo, em primeiro lugar, ele conseguiu olhar-se no espelho. E olhando-se no espelho, ele diz assim: eu sou o principal dos pecadores. Eu sou fraco, eu tenho um espinho na carne, também por minha causa falta paz no mundo. E aí então Paulo via uma solução. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo é a minha paz, Cristo é a nossa paz. A carta aos Efésios, e especialmente o capítulo 2, fala sobre hostilidades, sobre muros. Esse texto fala sobre uma parede de separação que havia entre judeus e gentios. Por exemplo, em Jerusalém, no templo de Herodes, a morte era certa para os judeus que entrassem em tribunais separados, reservados apenas para homens e mulheres judias. Os gentios, segundo os judeus, eles não tinham acesso a Deus porque não eram judeus. Então a hostilidade era muito grande. Por exemplo, os judeus diziam que os gentios são incircuncisos, eles não têm a marca da aliança de Deus com o seu povo.
E, na verdade, esse era um julgamento orgulhoso de uma marca apenas na carne, feita por mãos humanas. Os gentios, por outro lado, especialmente os gregos, eles desdenhavam aqueles que viviam fora das suas cidades, chamavam essas pessoas de pagãos. E então Paulo, digamos assim, entra no meio dessa briga. Paulo, ele não menospreza a circuncisão como uma instituição, ele reconhece que a circuncisão era um sinal da aliança instituída por Deus. Mas Paulo deixa claro que não bastava apenas um sinal externo. Esse sinal tinha que ser acompanhado por uma fé interior, uma mudança radical no coração, uma transformação operada por Jesus. E então, nesse texto, Paulo começa a falar sobre paz. Uma paz que derruba muros. Nesse texto, Paulo está falando para cristãos, porque no início da carta diz assim: eu escrevo aos santos que vivem em Éfeso e que são fiéis a Jesus Cristo. E então, se dirigindo àquelas pessoas, como a palavra de Deus também se dirige a nós hoje, Paulo então traça uma diferença entre o passado e o presente e futuro. Ele diz assim: olha, meus irmãos, antes vocês viviam sem Deus, vocês não possuíam o conhecimento verdadeiro de Deus, vocês eram guiados pelas filosofias humanas, pelas tradições e ordenanças do judaísmo, vocês viviam sem o conhecimento de Deus para interpretar o sofrimento e a tristeza que muitas vezes está presente na vida de vocês. Antes, vocês não tinham esperança, porque antes vocês não tinham Cristo. Agora, diz Paulo, agora vocês estão em Cristo, porque vocês agora podem viver como irmãos, aproximados pelo sangue de Jesus. E então, antes, mais no início do capítulo 2, Paulo já tinha escrito assim, ou dito: Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou. Meus irmãos, nós vivemos num mundo, ou num país, ou numa cidade, que está cheia de muros e separações. Basta olharmos para as janelas das nossas casas, todas elas com grades, ou casas, ou templo como o nosso, cercado de alarmes contra violências e assaltos. Nós vivemos numa cidade, num país e num mundo em que há muitas separações entre pessoas de bem e bandidos, entre minorias e maiorias, entre machismo e feminismo, entre esquerda e direita, entre riqueza e pobreza. Mas precisamos saber que todas essas separações, que todos esses muros, são causados por um muro maior, por uma separação maior, que é a separação de Deus, a nossa separação da comunhão com Deus. Então, o que acontece com muitas pessoas é que muitas vezes elas estão de um lado do muro, estão sem Cristo, sem esperança e sem Deus. A epístola, Efésios capítulo 2, diz que Cristo é a nossa paz, porque é Ele quem derruba o muro ou a parede de separação que estava no meio. Cristo não é apenas aquele que traz a paz, Ele é a paz. Ele é a paz em pessoa, porque Ele foi o nosso substituto na cruz. E é por isso que Paulo diz aqui que a paz vem por meio da cruz. Esse por meio da cruz é muito importante porque isso distingue a mensagem da paz de Cristo de qualquer outro discurso em favor da paz. Porque somente em Jesus, meus irmãos, há perdão,
E o perdão nos dá uma consciência limpa, o perdão, ele nos abre as portas do céu, o perdão, ele nos dá a paz, e o perdão é comunicado a vocês nesse momento por meio do Evangelho, e nós sabemos que o Evangelho é poder de Deus para transformar, para nos trazer paz. É preciso que nós saibamos, meus irmãos, que rivalidades, inimizades, separações, elas não acabam por um decreto. Mas quando nós estamos em paz com Deus, nós somos perdoados dos nossos pecados. E quando nós estamos em paz com Deus, então também os nossos relacionamentos humanos, eles são apaziguados. Porque a paz de Cristo, ela elimina as diferenças de raça, de cor, de posição social. A paz de Cristo, ela elimina os julgamentos que nós muitas vezes fazemos contra alguém que pensa diferente de nós. A paz de Cristo, ela é o árbitro, o juiz em nossos corações para decidir todas as desavenças que acontecerem. A paz de Cristo, meus irmãos, ela nos mantém unidos como povo de Deus, como família da fé, como um edifício que tem como pedra angular, como fundamento, Cristo Jesus, o Senhor da paz. Por isso a palavra de hoje está deixando muito claro que não bastam discursos vazios. Cristo é a nossa paz. É a nossa paz porque Ele vem ao nosso encontro como um pastor que é diferente de todos os falsos pastores. Um pastor que é compassivo, que é misericordioso, um pastor que age como nós ouvimos na leitura do Evangelho, com o consolo da palavra, mas não apenas com o consolo da palavra, também com o pão que mata a fome do faminto. Ele nos traz a paz vindo ao nosso encontro como o pastor que tem compaixão das ovelhas que não têm pastor, tem compaixão de todas as nossas necessidades. Por isso, meus irmãos, ainda há chance para a paz. Ainda há chance para a paz no mundo, no nosso país, em nossa cidade. E nós queremos pedir a Deus que nós sejamos mais do que sonhadores. Que nós possamos, em primeiro lugar, nos olhar no espelho, olhar para dentro de nós, onde ainda muros precisam ser destruídos pelo poder do Espírito Santo, e nós vamos pedir a Deus que sejamos sempre promotores da verdadeira paz, sejamos pregadores da verdadeira paz, porque Cristo é a nossa paz, uma paz sem muros. Amém. Nós vamos agora ouvir um hino cantado por um grupo que se apresentou num especial de Páscoa da IELB, uma música que tem como título Alto Preço. E vocês vão poder observar na letra desta música que o sofrimento de Cristo na cruz foi um alto preço que Ele pagou para que houvesse paz. E nós, muitas vezes também, ao promovermos a paz, vamos ter que pagar até um alto preço, mas que vale a pena ser pago para que vivamos em paz. Então vamos ouvir Alto Preço. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em
Agora é o momento de nós nos dirigirmos a Deus em oração. Nós queremos agradecer a Deus por aqueles que nesta semana ou nesses dias próximos estão completando mais um ano de vida. Lembramos hoje, dia 18, o aniversário da Fabiola Berli, também da minha cunhada Miriam Close. Amanhã, segunda-feira, aniversário do Lennon Pereira. Na quarta-feira, dia 21, estará de aniversário Joaquim Macri Rodrigues. E na sexta-feira, dia 23, o Henrique Camargo. Louvamos a Deus pela vida de vocês e rogando que Deus continue derramando misericórdias sobre vocês todos os dias. Também nós queremos orar em favor daqueles que choram a perda de pessoas queridas. Oramos em favor dos familiares da Dona Maria dos Reis, cuja família é amiga da Francilene. Essa família mora lá no Pará. Nessa semana, na quinta-feira à noite, nós, quando estávamos reunidos no nosso devocional, oramos pela Dona Maria dos Reis e logo depois o Flávio nos informou que naquele momento ela estava sendo chamada por Deus e descansando. Oramos então por esses familiares. E também o Henri Gabrielsen, ele está lembrando que hoje, dia 18, estão se completando 3 anos desde que faleceu o seu tio, o Paulo Homero Beck. E nós queremos continuar orando também para que Deus dê consolo para a viúva, a dona Márcia, e para o Henri e para todos os familiares. Eu peço desculpas que não vou poder incluir neste momento os pedidos que vocês estão aí manifestando no chat. Nós vamos anotar e tenho certeza de que os seus pedidos ou agradecimentos estão incluídos na nossa oração e também depois nós vamos anotar para estarmos orando por vocês ao longo da semana. Vamos então falar com Deus. Todo-Poderoso e Eterno Deus, nós queremos muito te agradecer e fazemos isso de coração, agradecendo pelas inúmeras bênçãos que sem mérito ou dignidade da nossa parte nos concedeste. Nós te louvamos, Senhor, especialmente por teres preservado entre nós a tua palavra salvadora e os santos sacramentos. Pedimos-te, Senhor, que concedas à tua igreja pureza de doutrina e pastores fiéis que preguem a tua palavra com ousadia e poder, e permite a todos que a ouvem uma correta compreensão e confiança na mesma. Protege e defende a tua igreja de todos os perigos e tribulações. Fortalece a nós e os demais cristãos para que coloquemos a nossa confiança exclusivamente na graça revelada em Cristo. E ajuda-nos, Senhor, a combater o bom combate da fé, para que alcancemos, afinal, a nossa salvação eterna. Nós te louvamos e te damos graças, porque em Jesus nós temos a verdadeira paz, a paz que nos reconciliou contigo, e paz que também deseja reconciliar pessoas que estão separadas por muros. Faze, Senhor, com que esses muros sejam derrubados e que nós possamos viver também em paz uns com os outros. Derrama também, Senhor, a tua graça e o teu amor sobre todas as nações da terra. Abençoa especialmente o nosso país, o nosso povo, a todos aqueles que ocupam também cargos de liderança e autoridade. Faze resplandecer a tua glória no meio do povo, para que haja misericórdia e verdade, justiça e paz em todos os lugares. Nós também entregamos aos teus cuidados, Senhor, as nossas escolas e pedimos que concedas que nossos filhos cresçam num conhecimento e sabedoria que sejam úteis, bem como nas virtudes cristãs, e ajuda-os para que possam produzir bons frutos para a vida aqui neste mundo. Senhor, dá sabedoria, senso de responsabilidade, espírito de sacrifício e paciência aos professores e mestres, para que possam cumprir com alegria e prazer a sua vocação de educadores da justiça que provém de Cristo. Nós também, Senhor, pedimos que tu possas abençoar as viúvas, os órfãos, que tu sejas, Senhor, o ajudador dos enfermos e necessitados,
restabelecendo a sua saúde de acordo com a tua boa e misericordiosa vontade. Sê também, Senhor, o confortador dos abatidos, dos aflitos, dos enlutados que perderam pessoas queridas e carecem do amor de Jesus. Dá a eles, Senhor, a esperança da vida eterna. Tudo isso e muitas outras coisas nós queremos entregar a Ti em oração, pedindo a Tua bênção, a Tua misericórdia e a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Em conjunto, nós oramos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos chegando ao final do nosso culto, ainda vamos ter um hino de encerramento, vamos ter a escolinha para as crianças, mas eu quero aqui primeiro agradecer muito a vocês pela companhia, pela participação de todos neste culto, desejar que Deus os abençoe, os guarde no domingo de hoje, nesta semana, e que nós possamos então estar de novo reunidos aqui no próximo domingo, no nosso culto online, às 10 horas da manhã. Eu gostaria de compartilhar com vocês a programação que nós temos, a programação online que vamos ter durante essa semana. Vocês podem ver na tela que vamos ter na quarta-feira, às 9 horas da manhã, na página do Facebook do Distrito Rio de Janeiro, o Devocional, que acontece todas as quartas neste horário. À noite, às 19h30, o estudo bíblico online na página da Missão de São Gonçalo, que é feito pelo nosso estagiário Matheus Silke. Na quinta-feira, às 19h30, nós vamos ter o nosso devocional nesta página aqui da nossa congregação. Vamos falar sobre amizade na próxima quinta-feira. E no próximo domingo teremos o nosso culto online às 10 horas da manhã. Além dessas atividades que vocês podem acompanhar, nós temos outras atividades que estão agendadas, reunião da diretoria da nossa congregação, temos também estudos bíblicos em grupos ao longo da semana, que estão sendo avisados e comunicados individualmente àqueles que estiverem envolvidos. Eu quero agradecer ao trabalho que foi feito para a realização deste culto, ao Matheus Silke aqui na gravação, na música, ao Henrique Camargo também na edição deste culto e também como operador de transmissão, a Ana Terra pelos slides que ela confeccionou. Enfim, agradecer a este grande grupo de colaboradores que tem estado sempre ao nosso lado para que os cultos online cheguem até os lares de vocês. Que Deus os abençoe e os guarde. Vamos encerrar o nosso culto ouvindo agora aquele grande coral cantando "Fortalece a Tua Igreja". E logo depois as crianças terão a sua escolinha com a história do Evangelho de hoje sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Um bom domingo a todos, Deus os abençoe. Salvador,
nossas almas, ó Senhor, vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Vem, concede por bondade, em perfeita comunhão, A pureza da doutrina, a constância na oração, purifica, purifica nossas mentes, ó Senhor, purifica, purifica nossas mentes, ó Senhor. Amor, fé e esperança ao rebanho, ó bom Jesus. A verdadeiro Evangelho e viver a eterna luz. Santifica, santifica nossas vidas, ó Senhor. Santifica, santifica nossas vidas, ó Senhor. Bom dia, crianças, tudo bem? Aqui quem fala é o tio Thomas. Oi, eu sou a Dani. Oi, eu sou o Thiago. Esperamos que todas as crianças estejam bem. Hoje a historinha vai ser com a tia Emily, da multiplicação de pães e peixes. Nós queremos mandar hoje um caloroso e especial abraço para todas as crianças que estão nos assistindo, para aquelas crianças que participam fazendo também a escola dominical. E em especial hoje vai um abração para nossa amiguinha Luísa, tá bom, Luísa? Lá de Copacabana, Luísa curte e gosta muito da escolinha dominical. Então, tudo de bom, uma boa semana para vocês e até semana que vem. Tchau! Tchau, tchau. Tchau. Por dentro, por fora, em cima, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, por fora, em cima, embaixo, sempre sou feliz. Jesus, ele entrou, meu coração lavou. Por dentro, por fora, em cima, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, por fora, em cima, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, por fora, em cima, embaixo, sempre sou feliz. Jesus, ele entrou, meu coração lavou. Por dentro, por fora, em cima, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, por fora, em cima, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, por fora, em cima, embaixo, sempre sou feliz. Jesus em mim entrou, meu coração lavou. Por dentro, por fora, em cima, embaixo, sempre sou feliz. Jesus é o amigo melhor. Jesus é o amigo melhor. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o amigo melhor. Jesus é o amigo melhor. Jesus é o amigo melhor. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o amigo melhor. Amigo melhor. Amigo melhor. Eu sou a Gabi. Chegou o momento da nossa oração.
Vamos nos preparar cantando junto com o Nicolas? Vamos lá? Agora vou orar, pedir e agradecer. Deus ouve, silêncio vou fazer. Querido Jesus, obrigado por nos dares tantas bênçãos. Obrigado pelo cuidado que tens com todas as pessoas. Ajuda-nos para repartir as bênçãos com outros amiguinhos. Amém. Oi, crianças, bom dia, tudo bem? Eu sou a tia Jéssica e hoje o nosso versículo se encontra lá em Salmos, capítulo 29, versículo 11. E diz assim: O Senhor dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. Repete comigo. O Senhor dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. Salmos, capítulo 29, versículo 11. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a tia Emily e estou aqui hoje para contar para vocês mais uma história da Bíblia. E a nossa história de hoje é sobre o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Vamos lá? Atenção! Jesus estava meio cansado, então entrou em um barco que estava próximo ao mar da Galileia para descansar. Não demorou muito e o entorno já estava cheio de pessoas esperando por Jesus. Quando viu a multidão, Jesus ficou com pena e foi ter com eles. Conversou, curou, ensinou toda aquela gente por muito tempo. Ao cair da tarde, percebendo que a multidão sentia fome e nada havia para comer ali, os discípulos foram falar com Jesus. Mestre, mande essa gente para casa, eles têm fome. Mas Jesus respondeu: dê de comer a eles. Em resposta, o discípulo falou: a única coisa que nós encontramos para comer foi o lanche de um menino. São 2 peixes e 5 pães. É muito pouco. Jesus pegou o cesto com o lanche do menino e ergueu aos céus e abençoou aquele lanche. E em seguida pediu que distribuíssem para a multidão. Todos os que estavam ali comeram, comeram e comeram. E ainda sobrou. Era um milagre. Jesus pediu que recolhessem as sobras, para que não houvesse nenhum desperdício. E ainda tinha sobrado 12 cestos, com sobras de pães e peixes. Essa foi a nossa história de hoje. Trazendo a nossa história para a nossa vida, a gente sabe que tem muitas pessoas por aí que precisam muito do alimento. Mas, infelizmente, nem sempre nós temos ou podemos doar para os nossos irmãos. Jesus entende isso. Ele só quer que a gente divida um pouco do que nós temos. Além disso, que é muito importante, nós não podemos esquecer do nosso bem mais precioso que a gente precisa dividir, que é a salvação pela fé em Jesus. Sim, Deus mandou o seu único filho para salvar a gente dos nossos pecados. E esse é o bem mais precioso, é o pão da vida, que a gente precisa dividir com o máximo de pessoas que a gente conseguir. Jesus conta com a nossa ajuda, tá bom? Hoje vamos ter uma participação especial do Samuel cantando a musiquinha da história.
comeu e ainda sobrou. E Jesus abençoou, e tudo se multiplicou, e a multidão comeu e ainda sobrou. 2 peixinhos e 5 pães, o menino deu para Jesus. 2 peixinhos e 5 pães, o menino deu para Jesus. E Jesus abençoou, e tudo se multiplicou, e a multidão comeu, e ainda sobrou. E Jesus abençoou, e tudo se multiplicou, e a multidão comeu, e ainda sobrou 12 cestos. Agora vamos ver uma atividade com a tia Esther. Bom dia, crianças! Eu sou a tia Esther. Depois dessa linda história, nós vamos fazer 2 atividades. Vamos à primeira. Vocês vão ligar a pergunta que está na coluna da esquerda com a resposta que está na coluna da direita, ok? Então vamos lá? Pergunta 1. O que a multidão estava sentindo? Resposta correta: fome. Pergunta 2. O que Jesus fez? Resposta correta: multiplicou pães e peixes. Pergunta 3. Quantos peixes tinham? Resposta correta: 2. Pergunta 4. Quantos pães tinham? Resposta correta: 5. E pergunta 5. Quantos cestos sobraram? Resposta correta: 12. E aí, acertaram todas? Parabéns! E a nossa segunda atividade de hoje vai ser fazer pãezinhos. Vamos lá? Vamos precisar de farinha de trigo, 1,5 xícaras. Vamos misturar mais ou menos meio pacotinho de fermento. A gente mistura bem. Vamos colocar 1 colherzinha de sal, 1 de chá de açúcar. E agora vamos colocar os outros ingredientes. A margarina, mais ou menos 60 gramas. Um ovo, vamos colocar aqui bem pertinho da margarina. E o leite morno. Vamos mexer bem o leite com a margarina e o ovo e acrescentando e misturando a farinha. Mais leite. A massa vai ficando assim. Quando a gente misturou bem e ela ainda está mole, a gente vai aos poucos colocando um pouquinho de farinha. Aí agora, levemente, a gente vai envolvendo a farinha. E quando chega neste ponto, nós vamos colocar a mão na massa. Sem amassar muito. Colocamos um pouquinho. Agora nós vamos deixar a massa aqui, colocar para descansar mais ou menos 20 minutos num lugar bem quentinho. Como hoje o dia não estava muito quente, a tia colocou o forno para aquecer um pouquinho e vai colocar lá. Mas desliga antes de colocar a massa, tá? Até daqui a pouco. A massa já cresceu. Eu quero agradecer aos nossos amiguinhos que ajudaram na nossa atividade. Trabalharam muito bem. Agora vamos ao pãozinho. Aos pãozinhos. Eu coloquei farinha aqui na mesa, tá? E agora a gente vai colocar a massa que já cresceu. Vamos pegar os pedacinhos, envolver um pouco na farinha
e fazer o pãozinho. E vamos colocar num tabuleiro untado, numa forma. Vamos lá. Depois, nós vamos com uma faquinha fazer um corte aqui assim, tá? E vamos levá-lo ao forno. É já. Aqui estão os pãezinhos prontos. Espero que vocês tenham gostado dessa atividade. Quando puderem, façam em casa pãezinhos com a ajuda do papai ou da mamãe e deem uma parte para algum necessitado, assim como Jesus fez. Agora vamos terminar pedindo a bênção de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê a paz. Amém. Beijinhos para todos e um beijinho especial para nossa amiguinha Luísa. Fiquem todos com Jesus. Sempre se sabe detalhes de um milagre, mas eu vou contar a história de um menino que um dia levantou bem cedo. Sua mãe lhe perguntou com medo: aonde é que você vai? E o menino então respondeu: o mestre está a me chamar. Uma multidão vou ajudar a alimentar. Sua mãe lhe disse: isto é impossível, o que tem aí neste cestinho? E com muita fé o menino disse: 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Eu posso imaginar os olhos do menino a brilhar, muita alegria em poder ajudar. Então Jesus levantou os seus olhos e viu que era preciso manifestar o seu poder, e alimentou todos que tinham fome, e grande foi o milagre, e todos puderam crer que com Jesus o pouco é muito. Assim também creu aquele menino, que com muita
fé trouxe em seu cestinho 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia